Olá, pessoal. No nosso quadro Resenha Consciência, hoje temos uma grande oportunidade para conversar sobre um tema muito importante para a nossa sociedade com o pesquisador Dr. Gustavo Bueno Rivas, da Texas A&M University, Universidade no Texas, Estados Unidos. Trabalha numa área muito importante na ciência chamada cronobiologia. Dr. Gustavo, muito obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente hoje. Partilhamos dos mesmos anseios, né, de gostar de ciência, fazer ciência e encarar os desafios do dia a dia. E obrigado pela oportunidade de poder falar sobre o tema que eu trabalho, e acho que vai ser super interessante para a gente poder divulgar para as pessoas que não conhecem ou que conhecem pouco sobre o tema. O que é cronobiologia? Qual a importância para o nosso dia a dia? A definição de cronobiologia, ela parte da ideia de que são os estudos que delimitam a importância dos ritmos e o que esses ritmos fazem em relação a múltiplos organismos. Tem diversos ritmos, desde ritmos circadianos, né, que são os ritmos que são influenciados pelas variações de dia e de noite, e você tem outros ritmos, né, que são ritmos infradianos, como ritmos de ciclo menstrual, ritmos de ciclos de maré, e ciclos ultradianos também, por exemplo, os batimentos cardíacos, né? Então, na verdade, os ritmos biológicos são muito amplos, né? Tanto o meu mestrado e doutorado e pós-doutoramento, eu estudo os ritmos circadianos. Nós somos bastante influenciados pelo dia e pela noite, em termos de metabolismo, funcionamento dos nossos órgãos, expressão dos genes. Cada célula do nosso corpo, ela representa ela tem a capacidade de ser um oscilador. Elas precisam de um mecanismo de ajuste desse relógio, que pode ser desde um disparo hormonal, ou a luz, por exemplo, ou a própria temperatura, a umidade. O que dita os nossos ritmos é a harmonia entre todos esses tecidos, né? Como se fosse, vamos dizer, uma orquestra sinfônica, onde o maestro, né, que seria mais ou menos o sistema nervoso central, né, mais especificamente o núcleo supraquiasmático, ele vai ser importante para ele receber essas informações e poder passar para os outros tecidos. Mas isso não significa que os outros tecidos não sejam capazes de se ajustar, né, e de oscilar, né, em relação ao ambiente externo, né, e ficar dessa forma sincronizada, né? É possível a gente dizer que cada espécie, então, pode ter algum tipo de comportamento definido pelo dia e pela noite? Exatamente. Tanto que você vê que tem determinadas espécies que são noturnas, outras diurnas, né? E, na verdade, existe um tema muito interessante que pouca gente sabe, né? Talvez as pessoas já tenham percebido isso, mas elas nunca souberam que se estuda isso, que são os cronotipos, né? Então, assim, são pessoas que são mais matutinas, outras são mais vespertinas, não só na cronobiologia humana, né? Mas até mesmo em insetos, você consegue ver que tem determinados insetos que, se você cria no laboratório por várias gerações, você consegue isolar grupos em que uns grupos vão ter uma atividade maior um pouco mais cedo do que outros, né? Isso tudo é ditado mais ou menos pelos genes, né, que controlam os ritmos circadianos, né? Existem pessoas que desviam um pouco dessa normalidade e acabam apresentando diversos outros distúrbios, como distúrbios do sono e outras anormalidades que, de forma crônica, acabam por produzir o que a gente chama de um distúrbio metabólico, como se os seus órgãos começassem a se desajustar em relação ao ambiente externo, né? Como se o seu cérebro estivesse no Brasil, mas o seu intestino, o seu fígado estão na Europa, por exemplo, entendeu? Então, assim, eles ficam completamente desajustados. Isso, de forma crônica, né, vai não só promovendo diversas dificuldades para o seu bem-estar, né, como pode acabar gerando determinadas doenças, como diabetes, alguns tipos de câncer e tal. Tudo está interligado ao ciclo circadiano, né? A situação em que cada órgão pode estar num fuso horário, entre aspas, né, num fuso horário diferente, parece ter
relevância tremenda e, sem dúvida nenhuma, vocês têm um projeto, né, de estudos muito difícil de ser entendido, né? Nesse contexto, tem alguma relação da cronobiologia com os efeitos de um confinamento, distúrbios do sono consequentes desse confinamento? Tem alguma relação do que a gente está vivendo hoje nessa pandemia da Covid-19, onde a gente está sendo meio que obrigado a ficar confinado? Tem alguma relação desses problemas associados com a cronobiologia? As coisas estão super interligadas, né? Já existem estudos anteriores, né? As questões do confinamento e a questão dos ciclos circadianos, por exemplo, isso é muito estudado com as questões de determinados grupos que precisam ficar confinados muito tempo, por exemplo, como astronautas e tal. A NASA trabalha muito com estudos nesse sentido, né? Para conseguir entender condições que possam melhorar isso, né? Como eles podem ficar meses em confinamento, né? Então, isso, na verdade, não é um estudo, não chega a ser um estudo novo, né? Mas, em relação a uma pandemia, obviamente, é uma coisa super, super recente. Acaba fugindo um pouco das questões das oscilações naturais, né? Do dia e da noite. Então, você em casa, você simplesmente pode ficar o dia inteiro com a luz ligada, né, e assistindo televisão até, sei lá, 10 horas da noite, quando o sol já se pôs há muito tempo atrás, né? Então você acaba meio que promovendo um tipo né, de jet lag, que é você abruptamente, né, você mudar o fuso horário, né? Artificialmente, vamos dizer assim, dentro de casa, onde você está submetido à luz artificial, né? E essa luz artificial está meio que passando uma mensagem para você de que você está ainda de dia, quando na verdade é de noite. E você vai, quer dizer, empurrando todo o seu organismo, né, para ele ficar muito mais tempo ativo, né? Então você imagina o nível de gasto energético, né, que o corpo vai ter ao longo do dia, e você fazendo isso sistematicamente, né? Dia após dia. Exatamente. Entendeu? Porque às vezes a gente tem isso que o pessoal chama de jet lag social, que é quando você faz isso só aos finais de semana, né? Então, durante a semana você acorda cedo, dorme cedo, você consegue lá fazer a tua rotina de 7, 8 horas de sono, mas aí chega no final de semana, na famosa sexta-feira, né? Aí fica até 2 horas da manhã acordado, sai com os amigos e tal. Aí no dia seguinte dorme tarde, aí chega a fatídica segunda-feira, cara, o seu corpo tá como se você tivesse viajado mesmo para um outro fuso horário, porque você tem que acordar 7 horas da manhã, mas o seu corpo tá naquela coisa de, acordei ontem 10 horas da manhã. Então aí quer dizer, tem todo. Então você imagina isso durante um sistema de confinamento, onde você, em alguns casos, logicamente, né, você tem meio que isso misturado, né? Você tem a rotina de acordar cedo, porque muita gente faz o home office, né? Mas você não tem a rotina de repente dormir, contato, porque né? está todo mundo. Oi? E do contato com o sol, por exemplo, né? Isso, exatamente. Então você acaba também minimizando muito o confinamento, minimizando muito a questão de você sair, né? De você entrar em contato, né? Então muito do que o pessoal de cronobiologia tem falado, né? De publicado artigos sobre o tema, né? De como você deve se comportar no confinamento, é um pouco disso, de tentar regrar mais, né? Tentar botar mais, vamos dizer, rotinas no seu dia a dia que possam você ter o seu horário de acordar, o seu horário de ter a sua atividade, de você sair para você pegar um sol, de você respeitar o momento onde está de noite, onde você minimizar um pouco a exposição à luz artificial, seja tablet, televisão, a luz do abajur, etc., e tentar fazer com que respeite um pouco o que o seu corpo está querendo dizer em relação à hora de estar acordado e em relação à hora de começar a dormir. Porque se você faz isso durante muito tempo, você vai acabar realmente promovendo aquilo que eu te falei, você vai ter um distúrbio metabólico. Então,
Por exemplo, as pessoas vão ter uma dificuldade, às vezes, pô, estou no confinamento, não é só porque você está comendo demais, mas é porque você está dormindo pouco também, você vai ter dificuldade para emagrecer, porque tem essa coisa do sono, você dorme menos, você tem mais dificuldade para emagrecer. Sobre esses Sim. trabalhos que você citou, a gente vai disponibilizar, obviamente que não nem todos, mas uma parte deles como links na sua descrição, tá? Aqui embaixo a gente vai disponibilizar então. Deve ser um problema para muita gente que está passando pela situação de confinamento, que é obviamente tem várias situações, né? Mas uma que me parece muito comum é o distúrbio do sono. Tem alguma relação com a regulação de melatonina, por exemplo? E até que ponto a cronobiologia tem uma importância nesse contexto, né, de se estudar uma substância que regula o sono tanto numa situação normal quanto numa situação anormal, como a gente está vivenciando hoje? A melatonina, na verdade, é um dos hormônios que é importante para, vamos dizer assim, o disparo do sono. Ela aumenta muito durante a noite e ela é inibida fortemente pela luz. A luz artificial, né, ela está inibindo demais a melatonina. Né? E um outro fator também é que ao longo da vida os índices de melatonina vão aumentando e diminuindo. Né? Quando você está na infância, os índices de melatonina são muito altos, então é por isso que é muito normal a gente ver as crianças tendo um padrão de sono muito maior, né, do que, vamos dizer assim, às 8 horas, às vezes, dependendo, acho que na adolescência sobe um pouco mais para 12 horas e tal. E durante o processo de envelhecimento, vai diminuindo a melatonina. E aí você vê, não só por isso, logicamente, não só pela melatonina, por outros fatores, mas os idosos vão tendo um padrão de sono menor. E em situações ela tem sido usada para você ajustar um pouco esse disparo do início do sono, mas ela não vai ser a solução única para pessoas que têm distúrbio do sono, né? Na verdade, já tem alguns artigos que mostram que não adianta nada. Você vai tomar melatonina, você vai dormir rápido, mas a qualidade do sono não necessariamente vai ser boa, dependendo do seu nível, do seu problema, né? Porque, enfim, são vários fatores, né? Que podem acarretar distúrbios do sono e às vezes nem sempre a melatonina A melatonina pode ou não estar pode ou não estar relacionada. A questão da melatonina que é interessante é que ela tem várias funções, vamos dizer assim, além do hormônio do sono. Ela é importante como um mecanismo de controle anti-inflamatório. Ela também tem vamos dizer assim, ela é boa para a resposta imune, falando de uma maneira menos técnica, né? E então ela tem sido usada para alguns tratamentos, como por exemplo, eu cheguei a ver alguns artigos dela sendo usada para tratamento até para ebola, por exemplo. Então ela está meio que como um potencial modulador para esses tipos de coisa. E recentemente eles publicaram um artigo onde eles pegaram amostras de sangue de pessoas com coronavírus, sem coronavírus, e fizeram uma observação de quais os genes estariam mais ou menos expressos, né, mais ou menos afetados em pessoas com essa doença. E aí foram tentando ver, esse gene aqui é importante para o quê? Esse aqui é importante para o quê? E eles começaram a ver alguns que têm correlação com a melatonina. Então começou uma ideia de que, por exemplo, a melatonina poderia ser um importante medicamento, mas ainda não se sabe muito bem em que momento, né? Se é, por exemplo, para, vamos dizer assim, logo no início, ou se ela poderia ser usada para casos mais graves, etc. e tal. Isso realmente ainda não se sabe porque é muito novo. Mas já vi uns 2 ou 3 artigos falando sobre o potencial uso da melatonina como eles chamam de adjuvante, seria tipo um medicamento que você pode dar junto com os medicamentos. Ele não vai ser a cura do coronavírus, por exemplo, óbvio que não. Mas ele pode aliviar, exatamente. Ele pode aliviar, porque tem uns estudos que
já indicam, né? Não são estudos muito robustos ainda. Tem um estudo da Itália que mostra que os caras colocaram tipo uns actímetros, né, que são os reloginhos que você consegue ficar medindo quanto você está ativo, que nem esses relógios agora da Apple e tal. E aí ele consegue ver quanto você dormiu ou não, a qualidade do seu sono, etc. E eles fizeram isso em pacientes que entraram na internação no hospital, mas ainda não precisavam de ventiladores. E aí eles observaram que assim, metade desses pacientes acabou precisando de respirador artificial e a outra metade não. E aí ele viu que é uma tendência, logicamente era um grupo muito pequeno, ainda não dá para se afirmar nada, mas que o nível de sono desses que acabaram precisando de respirador estava muito alterado em relação aos outros. Então, talvez algumas intervenções, né, como talvez até a melatonina, pode ser importante para, de repente, ou desacelerar esse processo, ou encurtar esse processo, ou reduzir. Quer dizer, na verdade, não se sabe ainda, mas que... Tudo muito recente, né? É tudo muito recente, mas a melatonina poderia ser um bom indicador, né, vamos dizer assim, né, desses medicamentos. Né? E em relação a essa questão da influência, né, da cronobiologia na regulação do nosso sistema imunológico, tem alguma relação direta ou indireta com a possibilidade de você aplicar uma vacina, por exemplo, numa determinada parte do dia, seja uma campanha de vacinação, por exemplo, de manhã ou à tarde, isso poderia influenciar no resultado do sistema imunológico, por exemplo? Sim, exatamente. É ótima pergunta. Já existem alguns estudos apontando a possibilidade de você utilizar campanhas de vacinação que obedeçam, na verdade, a um determinado horário, onde poderia se ter uma melhor resposta imune, porque já se sabe há um determinado tempo que o nosso sistema imune, ele não só pode ter uma variação sazonal, vamos dizer assim, e a gente ter uma melhor, menos disposição a ter uma infecção numa determinada época do ano do que em outra, não só porque, vamos dizer, no inverno você está mais em lugar fechado, isso é óbvio, claro, mas você tem também uma variação da resposta imune, do seu sistema imune está melhor em determinadas épocas do ano, mas isso também existem alguns estudos que apontam que os ritmos circadianos controlariam a resposta imune. Então, de repente, você estaria com menos suscetível a uma determinada doença num horário do dia ou da noite. Né? É claro que isso poderia variar de um indivíduo para indivíduo, como eu te falei, existem os cronotipos, os mais matutinos, isso aí é um tema mais complexo. Seria Mas, de qualquer praticamente maneira... uma busca individualizada, né? Para aquela Exato. pessoa tem um determinado horário, tem uma janela durante o dia, né? Exato. Isso, na verdade, pode ser feito de uma maneira simples, porque tem vários questionários, né, disponíveis na internet mesmo, onde você consegue meio que, respondendo a determinado tipo de questões, você consegue ver se você é mais matutino, você consegue meio que determinar o seu cronotipo, né? Então, talvez isso fosse utilizado por especialistas e tal, seria interessante você fazer uma triagem, né? Pô, essa galera aqui tem um cronotipo, essa galera tem outro, então de repente eu posso... Porque as vacinas, por exemplo, isso vem sido feito, já foi feito com a da hepatite A, o H1N1 e também da vacina da BCG, eles observaram um potencial efeito, vamos dizer assim, o que seria um potencial efeito? Seria uma maior produção de anticorpos, né? Depois que você vacina a pessoa e depois de um tempo você colhe a amostra e aí você vai ver tem mais anticorpos ou não, como a gente tem visto muito aí no noticiário em relação ao coronavírus, né, as pessoas que estão infectadas ou não, é o mesmo sentido. Então eles viram que pessoas que são vacinadas de manhã, elas apresentam, vamos dizer assim, esses anticorpos, né, num nível aumentado em relação a quando eles vacinam em outros horários, né? Então, assim, o que demonstraria que talvez, se você está numa busca de uma vacina, seria interessante, se você tem lá 5, 6 tipos de vacina, seria interessante você pelo menos se preocupar em, de repente, você fazer as vacinações
próximas, né? Vamos dizer assim, dentro do mesmo horário, e não fazer um troço, não, você vinha aqui a hora que tal, porque aí de repente você está perdendo um determinado grupo de pessoas que não vai ter uma resposta tão boa, que você de repente vai achar que é por causa da vacina, e às vezes é por causa do horário que você está aplicando a vacina, né? A gente não sabe, né? E outra coisa também que é importante um outro artigo mostrou que a coleta também do material, no horário da coleta é importante, porque eles viram quando eles vacinaram contra o influenza, idosos e jovens, pelo menos nos idosos, quando eles faziam a coleta de manhã e quando eles faziam a coleta de tarde, eles tinham mais anticorpos de tarde do que de manhã. Os jovens era praticamente a mesma coisa. Então, às vezes, quer dizer, você, vamos dizer, num estudo desse, da descoberta da vacina, se você não está também aplicando um contexto cronobiológico, você pode, de repente, ter resultados completamente variáveis, que é porque você está coletando as amostras num horário diferente do outro e comparando grupos que estão completamente randômicos em relação a isso, né? Muito bom, muito É, bom. Doutor Gustavo Rivas, muito obrigado pela belíssima aula que de isso, cara. cronobiologia. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto, é um assunto amplo demais, importante Verdade. demais. Sem dúvida nenhuma, a gente deve retomar esse tema. Sim, sim, com E, obviamente, certeza. você já está sendo convidado para Sim, que a gente possa continuar, né, aqui na nossa Resenha Consciência, com mas o nosso certeza. tempo é um pouco limitado nesse momento. Uhum, Muito obrigado lógico. pela sua disponibilidade em nos ensinar sobre cronobiologia. Espero que você tenha sucesso aí na sua pesquisa, já que Obrigado. os seus resultados e de outras pessoas que trabalham nessa área, sem dúvida Isso, nenhuma, vão melhorar a nossa qualidade de vida. Muito obrigado isso. mais uma vez pela sua contribuição aqui no nosso quadro Resenha Consciência. Ok, eu que agradeço. Um abraço.